Achei um vídeo sobre esse mangá, 20th Century Boys. A gente viu na música do Nova Trupe aqui agora. O vídeo do canal Yorkshin. Você é obrigado a ler este mangá. É sério. Fiquei curioso. Eu quero entender a história desse mangá, mais ou menos. Não entendi nada na música. Ai, merda. Hoje eu vou apresentar um mangá um pouco mais diferente dos outros que você deve ter visto por aí. E ele se chama 20th Century Boys, ou Garotos do Século XX, que é uma obra do mesmo autor de Monster, um mangá que eu realmente gosto muito, tanto pela história como pelos personagens. Inclusive, saber que foi feito pelo mesmo autor me fez ter expectativas muito mais altas para esse mangá, que com certeza foram atingidas muitas das vezes. O mangá em si se passa entre o fim do século XX e o início do século XXI. E o núcleo principal dos protagonistas são do século XX, e daí que vem o título 20th Century Boys, que também é o nome de uma música que é constantemente mencionada em alguns capítulos e páginas como uma forma de referência ao próprio nome do mangá que combina com a da música. O 1990, então, né? E no É começo desse alguma mangá, coisa. é Anos mais sobre 90. esses garotos em específico do século XX e os personagens principais, que a maioria de lá, que desde antes tinham um plano muito misterioso para dominar e salvar o mundo, coisa que toda criança faz quando é pequena, brincar de vilão e de herói. E anos depois, esse pequeno plano que eles fizeram acaba se tornando realidade graças ao vilão principal do mangá. E isso também vai desencadeando uma confusão enorme que causa impacto no mundo inteiro. E esses amigos de infância precisam então de novo se reunir para salvar o mundo de um desses seus amigos, que é o próprio antagonista. A história em si praticamente gira em torno dessa história e do nosso vilão principal, que é chamado de Amigo. Ele não tem nenhum nome específico ou alguma alcunha, somente Amigo, o Amigo. E o mais interessante nesse antagonista é que ele mantém a sua aparência escondida de todo mundo, incluindo da gente, os leitores, colocando Nossa. máscaras ou uma sombra bem forte no seu rosto, e até quando algum personagem descobre quem ele é, a gente não faz a mínima ideia. E pelo menos, metade da trama de todo o mangá é você, junto dos outros personagens, tentando descobrir quem é esse tal Amigo. E o Amigo é um dos melhores vilões que eu já vi de longe em mangá. Ele tem aquele mistério, por não sabermos sua real identidade, e também porque Nossa, isso já parece lá no muito bom. começo ele faz umas coisas bem esquisitas, como por exemplo, flutuar. E o mais legal é que esse tal Amigo também é de What? verdade amigo de infância de um dos personagens principais. E aquele núcleo que eu mencionei lá no começo também está no meio em volta do vilão principal. E isso torna tudo ainda mais interessante, já que os protagonistas precisam descobrir quem é o tal amigo enquanto suspeitam da sua própria infância, que é meio esquisita e misteriosa, em certos casos que faz a história ficar ainda melhor. Mas o mais legal desse vilão é o seu plano, porque o que ele quer é a dominação mundial. Uma ideia meio básica, porém a forma que ele faz isso é uma das mais geniais possíveis, porque tudo que o amigo faz desde o começo do mangá é totalmente explicado e a gente vê o desenvolvimento dele desde o começo, onde ele é o líder de um simples culto da amizade para literalmente evoluir até um partido com influência mundial, chegando até um momento que ele vai ser chamado de Deus e não de amigo. E além dele ter um plano bem Carai. elaborado, tem tudo É a o Kira ver com 2, os é? amigos que ele tinha antes lá na infância e a brincadeira que eu mencionei que eles fizeram de salvar o mundo. E graças a isso, os protagonistas também conhecem tudo que o amigo quer fazer com esse plano, já que fizeram até anotações de como isso aconteceu, e tentam constantemente ficar um passo à frente do amigo e às vezes acabam 3 passos atrás, até sendo usados pelo amigo para que o plano dele dê certo. E mesmo quando os protagonistas tentam impedir o que vai acontecer, acabam sem querer colaborando para que aconteça ainda mais rápido. E isso te faz ficar doidinho, porque até os mínimos detalhes do mangá estão conectados. Então, quando você está lendo lá, você tem que ir com tanta calma para perceber cada quadrinho e cada cena que aparece, porque nunca se sabe quando alguma coisa vai ser importante ali no meio. Então você tem que prestar Mangá toda do a atenção Selbit. possível que tiver. Pode até mesmo acontecer algo lá do ano de 1900 e bolinha,
estar conectado com anos de 2000 e pouco, 2018, o que é algo muito maluco, mas também faz total sentido, porque em diversos momentos do mangá, você vai ver diversas épocas misturadas, como no final do século XX e diversos anos diferentes, entre os 2000 e 2020, mais ou menos por aí. E esses anos não são mostrados de uma forma normal, como se seguisse uma ordem cronológica, mas sim aleatoriamente, principalmente quando algum É personagem tipo Tia Coisa, uma hora tá numa época, outra hora tá em outra, what the fuck? precisa se lembrar do seu passado, como os próprios protagonistas, tentando se lembrar da sua infância para poder saber quem é o amigo e a sua verdadeira identidade. E quando você fica viajando entre os anos atrás e para frente no mangá, diversos personagens também são introduzidos na obra de uma forma maravilhosa, enquanto alguns vão ser importantes e outros mais ou menos. Só que o fato de ter vários personagens não faz a obra em si ficar confusa ou ruim. Muito pelo contrário, ela fica ainda melhor do que antes, porque é como se o mangá não precisasse somente dos protagonistas do começo da obra para sustentar todo o desenvolvimento da história que você vai conhecer parte por parte. E por falar nisso, um dos melhores arcos desse mangá nem sequer é sobre os primeiros protagonistas que nós somos apresentados. E isso me deixa de queixo caído, porque Ué, nenhum dos personagens dos dois séculos atrapalha o destaque e desenvolvimento dos outros, porque cada um deles é bem dividido, bem apresentado e mostrado no meio da história. Só que o mais legal de tudo é que cada um deles acaba se conectando. Cada época e cada personagem individual acaba tendo uma relação muito forte ou conexão com o passado ou futuro. É como se o roteiro estivesse unindo todos eles para que cada pecinha pequenininha do quebra-cabeça desse mangá se juntasse pouco a pouco até formar a verdadeira solução do mistério do mangá. E você fica tão entretido com isso que nem se importa se tem vários personagens ou não. E vocês se lembram que eu falei que a identidade do amigo é praticamente revelada lá na metade do mangá e todo o resto da trama você já sabe disso? Mesmo depois do rosto dele já ter sido revelado, ainda ficam muitos outros mistérios e problemas a serem resolvidos no mangá a nível mundial. E isso só mantém a obra ainda mais viva enquanto os outros conflitos acontecem e até problemas com outros personagens que nem chegam a ser o vilão, mas ainda assim mantém tudo perfeito. É como se fosse um equilíbrio maravilhoso entre os protagonistas, os vilões e os mistérios. Como, por exemplo, guerras biológicas, mistérios que se relacionam com personagens principais, e no meio de tudo isso, você nem sequer sente falta do núcleo de protagonistas que às vezes nem aparece, porque a história meio que faz você ficar mais curioso com os mistérios, faz você querer saber mais do que tudo o que está acontecendo e entender cada detalhe, do que só ficar se preocupando com os personagens que não apareceram nesse capítulo ou outro, ou que sequer desapareceram. Esse mangá é literalmente perfeito para aquelas pessoas que gostam mais de um suspense investigativo misturado com muitos mistérios, porque a história toda constrói um universo em volta desse mistério maravilhoso. E o mais legal dele é que ele praticamente foge do padrão de vários mangás e animes que eu já conheci, porque a maioria, pelo menos que eu assisti, usa algum percebi. poder místico, uma origem da crença japonesa ou algo parecido, até mesmo apelando aos próprios aliens. Mas o 20th Century Boys é algo mais realista e humano pela própria percepção do autor, misturando algumas coisas que podem muito bem acontecer na vida real lá daquela época, usando a ficção mais ao seu favor, dando a capacidade assim para ele criar um futuro mais tecnológico e evoluído, com realidades virtuais mais avançadas em anos mais antigos, máquinas e robôs já sendo usados, e com um vírus que vai aparecer bem cedo na obra, caso você leia, que com certeza vai fazer qualquer um se lembrar da pandemia que aconteceu. É como se fosse uma mistura de realidade, ficção, mistério e suspense. Esse mangá é maravilhoso, principalmente por conta do vilão principal que vai durar por muito tempo. Eu com certeza colocaria esse mangá pelo menos no meu top 10 para 5 melhores que eu já li em toda a minha vida. E eu recomendo 100% que você também leia com todo cuidado cada parte e depois venha nos comentários aqui desse vídeo me falar o que é que você achou dele. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais recomendações de Mano, que mangá
e saber minha Bagulho opinião foda. sobre eles e cada um que vocês também podem deixar aqui embaixo. Hoje eu vou apresentar. Cara, parece ser muito foda. Parece, eu não dou vontade de ler, né? Pena que, né, eu sou horrível pra ler mangá. Mas, mano, interessante.